Pessoal, beleza? Tudo bem? Vamos aí para mais uma aula nossa aí. Vamos falar mais um pouquinho aí sobre o nosso curso de História completo para concursos e vestibulares. Hoje entraremos num tema novo. Você que é aluno novo, se você quer saber mais alguma coisa, seja bem-vindo. Então é só você visitar nossas últimas aulas aí no nosso curso de História completo para concursos e vestibulares e pré-militar também. Como vocês podem observar aqui, o e-mail historiacomp1@outlook.com, para que você possa mandar a sua dúvida, possa mandar o seu questionamento, sua crítica, o seu elogio e tudo mais. Como nós estamos aí, nós estamos na parte de colonização ainda, tranquilo? Na conquista da América. Hoje nós iremos continuar falando sobre isso, mas ainda vamos falar sobre o nosso cartaz aí, o Facebook Istuçar, o celular para mensagem, o 3291650267, e o Skype para você mandar, para a gente tirar a dúvida online aí, que é o História com P1, que está de 5 às 7 da tarde. Tranquilo? Daqui a pouco eu estou entrando no Skype assim que acabar de gravar essa aula aqui. Então vamos lá, pessoal. O conteúdo hoje que nós iremos falar, o conteúdo que nós vamos desenvolver hoje é Conquista da América, Colonização, caso, espanhol não, caso inglês, parte 2. Não sei porque eu pus esse espanhol aí, mas é caso espanhol, caso inglês, parte 2. Tranquilo? Não é caso espanhol inglês, é caso inglês, parte 2. Conquista da América, colonização, caso inglês, parte 2. Porque parte 1 nós já vimos anteriormente. Beleza. Vamos falar aqui sobre introdução. Vamos falar sobre colônias do sul, do norte, o pulo do gado no norte e o centro. Tranquilo? Iremos desenvolver isso aqui para a nossa próxima aula, na parte 3 e parte 4. Nós falamos sobre questão indígena, a escravidão e quando a coroa começa a querer pôr as mãos, voltar a ter o domínio da colônia. E depois nós iremos observar a parte de independência. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Tranquilo. Então, nós vamos... A parte de independência, pessoal, eu nem vou comentar muito não, porque eu quero fazer um vídeo à parte sobre a independência dos Estados Unidos. Tranquilo? Mas, no nosso próximo vídeo, nós vamos discutir até essa parte. Depois nós iremos entrar no caso francês. Então vamos lá, na introdução. O que nós temos que entender aqui, pessoal, que as colônias, as chamadas 13 colônias, que na verdade são 13 repartições de pedaços de terras, você vai observar que elas são fundadas de 1607 até 1733. Então, início do século 17, você observa a fundação das chamadas 13 colônias. Tranquilo, pessoal? Beleza? O que nós iremos observar aqui também? Nesse primeiro caso, você observa que no começo da colonização, como eu já falei, você tem um estabelecimento difícil, uma fixação difícil dentro do território norte-americano. Por causa de quê? Por causa de fome, e também por causa dos ataques dos indígenas. Eu falei para vocês, e nós já observamos, que várias cidades, vários assentamentos de colonos serão destruídos por ataque de indígenas. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Então vamos continuar. Então o começo dessa fixação dos colonos é bem difícil. Beleza, pessoal? Tranquilo? O que nós vamos observar aqui? A pergunta que se faz é com que motivo esse pessoal veio para a América? Qual o motivo de tudo isso? Qual que é o motivo deles vierem para a América? Vamos falar aqui agora. Primeiro motivo, o caso dos camponeses. Que caso dos camponeses? Você está falando grego agora. Não estou falando grego, estou falando normal para você entender, porque nós já vimos isso aqui. Nosso curso de História completo para concursos vestibulares. Já falei na nossa última aula, já falei disso também quando estavam falando de unificação da Inglaterra,
beleza? Formação do Estado Nacional. E volto a falar para você de novo disso aqui, que foi muito importante para a época, a chamada política de cercamento, né? Nós observamos que é adotada uma nova política de você cercar os campos, por causa que a indústria estava precisando de mais lã e, consequentemente, o pessoal que estava produzindo tinha pouco espaço para produzir suas ovelhinhas. Tranquilo? Então, eles vão começar, através de um decreto da Elizabeth, a cercar os campos, ou seja, as cúmulas. Logo, quem produzia, quem trabalhava nessas cúmulas, esses pequenos proprietários, esses pequenos camponeses, né, que viviam ali para sustentar, alguma parte eles vendiam, mas eles viviam ali mais para sustentar. Mas a partir dessa política de cercamento, você vai ter a expulsão desses pequenos proprietários. E para onde eles vão? Na fazenda? Não, eles vão para as cidades. Logo a partir disso, pessoal, eu tenho um inchaço nas cidades. Eu tenho o chamado êxodo rural. Eu tenho uma grande leva de pessoas saindo da zona rural e indo para a zona urbana, por causa dessa política de cercamento. Logo, essas cidades, elas não têm ainda a capacidade de absorver toda essa mão de obra livre. Logo, essa mão de obra livre gera um encosto para o Estado, gera já prejuízos para o Estado. Por quê? Eu tenho aumento de violência, eu tenho problemas sociais, entre outras coisas, entre N coisas. Tranquilo, pessoal? Nós já observamos isso quando falamos de unificação da Inglaterra. Mas, o que vai observar o Estado? Com essa novo mundo, né? A norte-americana, como eu já falei para vocês, não foram os ingleses que descobriram a América do Norte, mas já tinha chegado aqui várias outras pessoas, franceses, espanhóis e tudo mais, Ponce de Leão. O que eu observo aqui é que a Inglaterra vai precisar de mão de obra para trabalhar, para expandir o empreendimento da colonização da América do Norte. Logo, ela vai ver nessa mão de obra livre, né, que está lá sem fazer nada, uma saída de resolver problemas de uma tacada só. Ela acaba com os problemas sociais, diminui drasticamente os problemas sociais e ainda dá um jeito de pôr esse pessoal para trabalhar. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? E essas pessoas, elas irão viajar para a América. Só que eles não vão vir com passaporte carimbado e dado pelo Estado. Eles têm que pagar. Aí você vai falar para mim assim, eu vou ficar na Inglaterra mesmo, porque eu não vou pagar uma viagem para a América nem por carro que parta. Porque eu não sei que terra é essa, não sei se eu vou lá, eu posso até morrer mais rápido do que aqui. Só que a visão não era essa nesse momento, pessoal. As pessoas estavam passando fome, essas pessoas que estavam nessa linha muito abaixo da pobreza ainda, você observa que elas não têm mais o que comer, tranquilo? Elas não têm mais o que fazer e elas vão ver nessa viagem para a América, para as colônias inglesas, uma saída para salvar a sua própria pele. Então, é um recomeço de uma nova vida. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Então, eles vão aceitar ir para essas colônias, mesmo não tendo dinheiro para pagar a viagem. E o que acontece? Logo, se eles não têm dinheiro para pagar, isso não vai impedir eles irem, porque o Estado quer que eles vão, então você vai. Só que ele vai com uma companhia, com um empreendedor, né, que vai levar esse pessoal, lá ele tem essa colônia e tudo mais. Chegando lá, esta pessoa vai trabalhar para esse colono para pagar a sua viagem. Isso é chamado de contrato de servidão. Tranquilo, pessoal? O indenturado servente,
Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Então ele vai formular esse contrato de servidão que o carinha vai ficar 7 anos trabalhando para o empreendedor que trouxe ele, né? Para que ele pague essa dívida, né? Dessa viagem. Logo depois disso, de pago, ele vai ser livre, vai ganhar um pedaço de terra. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Agora vamos passar para um outro caso. Outras pessoas que vieram para a América. Outro caso também, pessoal, é de condenados da justiça, né? Vai observar que várias pessoas que são julgadas na Inglaterra são condenadas. O pessoal, como pena, não vai prender o cara, vai falar assim, vai para o Novo Mundo trabalhar lá. Outro caso também é o caso das perseguições religiosas. Lembrando, pessoal, nós estamos aqui entre séculos que você está observando a reforma protestante que está acontecendo. Vimos isso nos nossos vídeos de reforma protestante e vimos quando estávamos falando de unificação da Inglaterra, quando Henrique VIII dá um pé na bunda da Igreja Católica e institui uma nova igreja, o anglicanismo. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Logo, essa igreja é do Estado, tranquilo? E ela vai sobrepor todas aquelas que não adotem os seus métodos. Logo, você vai observar que vai haver perseguições entre católicos, puritanos chamados calvinistas, né? E entre outras seitas religiosas. Beleza, pessoal? E essa perseguição vai fazer com que essas pessoas, né, uma chamada diáspora, né, saem da Inglaterra e rumam em direção à América para o tão sonhada Nova Terra. Ou até como muitos puritanos que vieram para cá disseram que era a terra prometida, né, fundar a chamada Nova Jerusalém. Por quê? Eles estavam saindo de lá não por acaso, mas sim que era uma terra que Deus prometeu a eles. Tranquilo? Isso é um pedaço da Bíblia que eles também associaram com isso. Tranquilo? Passando aqui agora, nós iremos falar sobre as colônias do Sul, né? As colônias do Sul nós temos a Virgínia, temos a Geórgia, temos Maryland, né? Temos a Carolina do Sul e a Carolina do Norte. Beleza? Por que estou falando das colônias do Sul? Porque foram as primeiras a serem criadas. Primeira, Virgínia. Tranquilo? Já falei para vocês. Ok. Quando você fala em colônias do Sul, muitos historiadores, e você também tem que levar para você uma forma de atraso. Por quê? Eles vão estar, esse pessoal das colônias do Sul, num método de colonização tradicional. Ou seja, é o que vinha acontecendo. Qual que é esse método tradicional? Mão de obra escrava, planteios, grandes propriedades e o comércio voltado para a exportação. Isso lembra o quê? Lembra o que aconteceu com o Brasil na época da dominação portuguesa. O latifúndio, as grandes plantações, né, as grandes propriedades, mão escrava e mercado voltado para o mercado externo. Tranquilo, pessoal, para exportação. Você observa também que, para complementar essa mão de obra escrava, você também tinha uma servidão branca também. Beleza? Mas o predomínio da mão de obra nas colônias do Sul é a mão de obra escrava. Beleza, pessoal? Africana. E o que você vai observar aqui? Já falei para você. Voltando aqui. Nós estamos num tipo de colonização chamada de exportação. É o que aconteceu com as colônias ibéricas, portugais e espanholas, né? Portuguesas e espanholas. Só que o norte da América do Norte, né, onde os Estados Unidos, você vai observar que a colonização foi totalmente diferente. Não seguiu essa forma tradicional, mas sim foi uma colonização de povoamento. Mas isso nós vamos falar quando estiver falando colônia do Norte. Beleza? O principal produto
que era... você tinha vários outros, tá? Mas o principal produto que era na colônias do sul era o tabaco. E o tabaco estava ficando muito famoso. E o tabaco, como não sei se vocês sabem, ele desgasta muito a terra. E quando nós temos um sistema de plantation, pessoal, de grandes propriedades, grandes fazendas, ela é monocultura, ou seja, produz um único alimento por vez, tranquilo? Um único gênero por vez. E ela é rotativa, ou seja, rotativa de cultura. Nós já explicamos sobre isso. Mas o que você tem que observar é que o tabaco, ele desgasta muito a terra, a carinha triste da terra e do senhorzinho daquela terra. Então é preciso, para que continue a produção de tabaco e assim satisfazendo o mercado, você observa que você tem que haver a expansão da terra. Então é necessário você expandir terras, tranquilo? Desbravar mais terras. Logo, você vai entrar em conflitos contra quem? Contra os índios. Mas isso é tema na nossa próxima aula. Mas, beleza. Logo, quando eu expando a terra, né? Esse cara, né, esse dono, ele ganha mais poder, óbvio. Por que não foi criado pequenas propriedades nas colônias do sul? Por causa disso, pessoal. A dificuldade de criar pequenas propriedades é que essas pequenas propriedades não iam conseguir concorrer com os grandes produtores e nessa alavanca, né, e nessa expansão de terras para aumentar mais ainda as terras cultiváveis, esses pequenos proprietários seriam engolidos. Beleza, pessoal? Tranquilo? E você observa que a ligação entre colônias do sul e metrópole ela é muito próxima. Por quê, pessoal? Porque a metrópole ela quer o quê? Lucro, não é, pessoal? Se ela quer lucro, ela vai apoiar, vai manter mais relações com aquilo que gera mais lucro. Logo, por isso, eu tenho uma autonomia mais, como que eu posso dizer, uma fiscalização mais relaxada no caso das colônias do norte. Já nas colônias do sul, você vai haver essa proximidade mais com a Inglaterra, tranquilo? E óbvio, no processo de independência, você acha que os colonizadores, o pessoal das colônias do sul, você acha que eles vão ser a favor ou contra? Óbvio que vão ser contra. E logo nisso tudo, se eu tenho esse sistema todo, é óbvio que eu vou ter uma grande desigualdade. Beleza, pessoal? Tudo bem? Então vamos passar aí para a nossa próxima slide. O nosso próximo slide, o slide não foi, agora foi. Você tem as colônias do norte, ou também chamada de Nova Inglaterra. Você tem Massachusetts, Nova Hampshire, você tem Connecticut, você tem Rhode Island, tranquilo? Essas são colônias do norte, tranquilo? Também chamada de Nova Inglaterra. Olha só, pessoal, a partir de 1620, você vai observar que a perseguição religiosa, né, na Inglaterra, ela vai estar tão grande que esse pessoal, né, esses religiosos que não são a favor desse anglicanismo e não vão adotar o anglicanismo, eles vão fugir, eles vão sair de lá. E vão para onde? Para a América. Não sendo só os puritanos, os calvinistas, mas como católicos e entre outras religiões. Beleza, pessoal? Esses puritanos que chegam, eles vão ser chamados de pais peregrinos. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Eles vieram muito ligados a uma companhia chamada Companhia da Bacia de Massachusetts, que era uma companhia que os donos dela eram burgueses puritanos. O que você vai observar é que nessas colônias
você vai ter uma grande influência puritana. Logo, você observa que a medida adotada, né, dessa influência calvinista, dessa influência puritana, é de que o ócio, ou seja, o lazer, a preguiça, né, o corpo mole, isso é pecado, como nós já vimos quando eu falei de João Calvino, com essas teses e tudo mais. Mas o que é bom? O que é cristão? O que é aceito? Ou seja, é você trabalhar, ter um trabalho honesto em prol de enriquecer nesse trabalho honesto. Isso é dever do cristão. Então você vai observar, pessoal, que esta influência nas colônias do norte vai ser muito grande. Você vai observar as colônias do norte, elas vão desenvolver um mercado interno ao invés de um mercado externo, ao contrário das colônias do sul. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, eles vieram por causa da intolerância religiosa que tinha na Inglaterra. E a cabeça deles, o que vinha na cabeça deles? De que iriam fundar a chamada Nova Jerusalém. Não esqueça, pessoal, você não tem na empreitada colonial, na parte da colonização da América do Norte, a parte da evangelização, ela não está na frente. Ou seja, eu estou indo para lá, mas eu não quero nem saber de converter indígenas. Os indígenas, para mim, são filhos do capeta. Tranquilo? Desculpa a palavra, mas é a visão onde eles falavam que eles eram índios selvagens ligados ao diabo. Tranquilo? Então essa parte da evangelização, pode esquecer, não vai ser a mesma coisa que ocorreu nas colônias dos países ibéricos. Beleza, pessoal? Beleza? Então tá. Continuando, a cabeça deles é que eles estavam indo para a tão sonhada Terra Prometida. Ou seja, eles eram pessoas privilegiadas, eleitas por Deus. Eles iam fundar a chamada Nova Jerusalém. Tranquilo? Beleza. E esses puritanos, né, essa influência toda, eles formam um núcleo cultural. Através do quê? Da educação. A influência puritana, a influência religiosa é tanto que você vai observar que na parte da educação vai ser priorizado que as pessoas saibam ler e escrever. Você vai observar que vai ser criado até, eles não se preocupavam só com o ensino médio, mas também com a parte do ensino superior. Tranquilo? E você vai observar que essa educação, além de ter esse cunho religioso, essa ideia religiosa, tranquilo, essa influência calvinista, só que ela não era clerial. O que eu quero dizer com isso? Não clerial. É que a igreja, na verdade, ela não punha as mãos na causa da educação. O que eu quero dizer com isso? Não clerial. É que os leigos mesmo, eles que propunham, eles que financiavam esta educação. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então é a parte da educação nas colônias. Uma coisa que nós não podemos deixar de falar é o clima temperado. Diferente do sul. Por quê? Qual que é a diferença? Se o sul eu tenho plantações, é porque eu tenho um clima melhor. Um clima favorável para essa plantação, para esse cultivo. Logo, o norte, você tem um clima temperado. Ele é muito similar com o clima da Inglaterra. E logo isso, eu observo que o negócio de plantation, o negócio de grandes propriedades, isso não vai dar lucro para a coroa. Por isso que eles observam que a coroa, ela deixa de lado um pouco esse caso das colônias do norte. Elas deixam ela se virar sozinho. Beleza, pessoal? Tranquilo? Na verdade, esse caso do frio, né, esse clima temperado,
você vai observar que vai ser um freio para essa caso do plantation. Tranquilo? Então vai caracterizar que as colônias do norte, elas não são colônias para exportação, mas sim para povoamento, uma nova vida. Logo, as colônias do sul, sim, são para exportação. Então, qual é a característica das colônias do norte? Se não tem plantation, são pequenas propriedades. Essas pequenas propriedades de trabalho livre. E esse trabalho livre era feito pela família ou também por servidão. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Logo, você observa que há pouca desigualdade. Um tema muito interessante, pessoal, é que os índices de analfabetismo nas colônias, ele era muito baixo no caso do colônia do norte. Você tinha muito pouco analfabetos, tranquilo? Você, por causa da igreja puritana, que é aquele negócio de saber ler e escrever. Tranquilo, pessoal? Beleza? E quando você observa que as colônias do sul, elas têm o intuito de plantar para vender para o mercado externo, você vai observar que essas pequenas propriedades nas colônias do norte, ela tem o intuito de plantar para sobreviver. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eles plantavam mais para a subsistência. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Nós iremos observar outra coisa muito importante, é o chamado da indústria naval. Óbvio que além da agricultura, você tinha a pesca e tudo mais, mas você vai observar que vai ser desenvolvida uma indústria naval. Mas por causa de quê? Por que esse tão grande sucesso das colônias do norte? Porque elas que entraram de cara nesse empreitada de independência, lutar pelos seus direitos. Por causa de quê? Primeiro momento, a coroa não está nem aí para ela. Tranquilo, pessoal? Ela não quer nem saber. No segundo momento, o que vai acontecer? Vai acontecer que a Inglaterra vai olhar com outros olhos para as colônias. Está observando que elas estão ganhando autonomia, estão começando a fazer o que bem entendem e vai começar a aplicar leis, medidas para ter mais uma intervenção mais profunda, a mão do Estado, uma fiscalização mais rigorosa nas colônias. Logo, essas colônias não vão gostar e vão fazer uma revolta. Tranquilo? Mas por que essas colônias do norte se destacaram? Óbvio, nós observamos que o comércio utilizado nas colônias do norte é um comércio mais interno. E uma coisa que vai gerar muito lucro para essas colônias será o chamado comércio triangular. O que seria o comércio triangular? O comércio triangular era o quê? Os navios iam nas Antilhas, pegavam a cana e o melaço, traziam para a colônia, fabricava-se o rum e esse rum era levado para a África como moeda de troca. Logo, ele era vendido, trocado por escravos. E esses escravos voltavam para a América e eram distribuídos nas Antilhas, vendidos nas Antilhas e vendidos para as colônias que tinham mão de obra escrava. Isso, pessoal, vai gerar um lucro muito grande para as colônias do norte. Esse comércio triangular foi de muita importância para esse lucro das colônias do norte. E mais ainda, esse comércio interno que eu te falei, você vai observar que as colônias do sul, elas estão voltadas mais para a chamada agroexportação. Ou seja, elas querem plantar para exportar. Elas não estão preocupadas muito com o abastecimento e tudo mais. E você vai observar que vai começar a haver uma carência, né, nesse abastecimento. Logo, as colônias do norte vão começar a fazer comércio com o sul através desses gêneros agrícolas para suprir essa carência. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Tudo jóia. Então vamos aí no nosso pulo do gato.
o que eu quero falar sobre esse pulo do gato? O pulo do gato, pessoal, é importante por causa de quê? Você deve estar perguntando aí então, por que a coroa não pegou as rédeas do negócio antes que a vaca fosse pro brejo? O que acontece, pessoal? Como eu já falei para vocês, eu estou falando, no primeiro momento, as colônias do norte, elas não enchiam os olhos da coroa. Elas estavam lá mais para quê? Para desembocar, para segurar essa mão de obra e tudo mais, para as pessoas irem para lá e colonizar. O intuito era as colônias do sul, que estavam dando lucro. Beleza? E as outras ilhas em volta, que a Inglaterra, França, mas principalmente a Inglaterra dominou, aonde você observa que qual é o domínio dessas ilhas? Por causa de quê? Por causa do vazio. O que eu quero dizer desse vazio? Já falei para você antes. Porque você tem a extinção, né, dizimação da população nativa, logo os colonizadores espanhóis não tem mão de obra e vão sair de lá. Você tem o recurso das jazidas quase ao fim, né? E você vai ter, esse pessoal vai embora das ilhas. Logo a Inglaterra vai pegar essas ilhas. Mas voltando aqui. Então, essas colônias do norte, elas não despertavam esse interesse tão grande para a coroa. Tranquilo? Logo depois que a coroa vê que elas estão prosperando, você observa que você está num período de revolução industrial também, onde você precisa ampliar o seu mercado consumidor. Para que você está produzindo muito, você precisa de gente para comprar. Então vai começar a empurrar os produtos para as colônias. A Guerra dos 7 Anos, que foi entre Inglaterra e França, para a dominação de colônias, tanto na América como na África. Você vai observar que a Inglaterra sai vitoriosa, mas ela sai vitoriosa, mas defasada, mas com um rombo muito grande na sua economia. E vê nessa prosperidade das economias um jeito de arrancar dinheiro. Tranquilo, pessoal? Então você observa que no primeiro momento eles conseguem ter esse desenvolvimento, essa autonomia. Você vai observar que vai ser criado manufaturas. No momento você vai ver que a Inglaterra quer que ela pare de construir manufaturas para pôr seus produtos lá dentro. Então, no primeiro momento, ela não está nem aí. Mas depois que o olho começa a crescer, é que elas vão tentar pegá-las de volta. Tranquilo, pessoal? Beleza? Nós vamos falar agora nas colônias do centro. As colônias do centro, formadas também por outros países que chegaram, como nós observamos, aquela divisão, na época dos primeiros colonizadores. O primeiro colonizador inglês, né? Você tem a Companhia de Londres e a Companhia de Piemonte. E tem uma faixa de terra que divide as duas, para que não haja conflito entre as duas. Essa faixa de terra logo será ocupada por outros países. Irlandeses, holandeses, escoceses. Tranquilo, pessoal? Beleza? Franceses. E o que você vai observar? Nessas colônias do centro, você vai ter uma produção, predomínio agrícola, mas também uma produção de cereais. Mas elas se assemelham muito mais com as colônias do norte do que as colônias do sul. Óbvio, elas têm sim um pequeno número de mão de obra escrava, mas a sua semelhança, a produção de cereais, até de manufaturas, vai se assemelhar muito com as colônias do norte. Tranquilo, pessoal? Então, chegamos ao fim aí de mais uma aula nossa, 34 minutos, ainda bem que eu dividi. Na nossa próxima aula, falaremos mais sobre conquista da América, colonização, caso inglês, parte 3. Valeu, pessoal, e um abraço, tudo bem? Qualquer coisa, mande dúvida aí para historiacom1@outlook.com, tá bom? Mande a dúvida lá por e-mail, por favor, se você tiver. Não desanime, tá bom? Tá bom, tudo bem? Então tá. Então tchau.